né? Os colegas desaparecem, eles até te apoiam, mas na justiça eu não falo. Né? Então, existe esse temor também do empregado. Vou entrar na justiça e aí? Né? Se eu perder, eu ainda vou pagar para o meu assediador. Como que eu faço para comprovar que eu estou sofrendo assédio? Boa tarde, Fernanda. Muito boa pergunta. Essa prova, como eu disse aqui há um tempinho atrás, ela pode ser documental. Né? Hoje todo mundo tem um celular, né? Então dá para gravar, dá até para filmar, ou pedir um colega para filmar quando você estiver sendo assediado. O grande problema é que, muitas das vezes, o assédio ele ocorre a quatro paredes. O chefe te chama numa sala e começa a no bom português, te detonar. Isso aí é muito comum de acontecer. E você não vai ter essa prova, a não ser que você consiga gravar alguma coisa assim. A prova testemunhal ela é muito importante quando você não tem a prova documental ou não tem uma filmagem, alguma coisa assim, né, que seria também uma prova documental. 99% dos casos que eu já atuei, com exceção de um caso só, que foi prova documental, todos os outros, prova testemunhal. Até porque é a prova do assédio, é a continuidade. Né? Às vezes você consegue provar que a pessoa te xingou, teve uma ofensa ali, né? Teve uma humilhação, que também é passível de indenização, mas não é considerado como assédio. Então, o principal é a prova testemunhal. São colegas que presenciam. E a testemunha, que fique bem claro, ela tem que presenciar o fato. Ela não pode ouvir dizer, ela me falou que sofria assédio. Isso não vale para a justiça. A pessoa tem que presenciar. Não, eu vi ela sendo, nessa empresa que eu disse para vocês, alguns superiores, né, usavam palavras de baixo calão, vocês são A, B, vocês querem me detonar com o meu patrão, vocês querem que eu fique na rua, mas antes que vocês vão para a rua, antes que eu vou para a rua, vocês vão primeiro. Entendeu? Todo dia a pessoa usando esse tipo de argumento. Então, como era feito por todos, obviamente quem está trabalhando na empresa privada, muitas das vezes não quer ser testemunha para não perder o emprego. Mas, assim que eles saem, consegue fartamente essa prova. Até porque é um incômodo geral. Né? Nessas lojas aí que eu tenho observado isso, as pessoas saem da empresa, a primeira coisa que elas vão atrás é da indenização por esse ato lesivo. Então, a prova principal, se não tiver como documentar, é a testemunhal. Agora, se os colegas não quiserem depor, infelizmente, essa prova sua está bastante fragilizada, porque, normalmente, o assediador ele nega o fato. Né? Porque existe uma máxima de que réu confesso não tem defesa. A rainha das provas é a confissão. Se ele assumir que te assediou, tudo bem. Às vezes a pessoa até, já aconteceu o fato, não, mas eu fiz isso, mas não era com essa intenção. Né? Eu não tive intenção de magoar, não tive a intenção de ofender. Aí o judiciário vai saber se aquele fato que ele já confessou, se realmente é um assédio moral ou não. A pessoa já confessou ali o ato em si. Mas isso é raro, raro, raro. A prova testemunhal é muito importante. Ok, Fernanda? Pois não. Se eu produzo isso, né, e não é tomado nenhuma atitude em relação ao assediador, essas mensagens trocadas para o comitê de ética, elas servem? Não, porque é unilateral. É só a sua posição. Você não teve uma prova, né, a não ser que várias pessoas, pode acontecer também, várias pessoas denunciam o mesmo chefe, sobre o mesmo, sobre que ele está assediando, ele está me assediando. E como é tudo sigiloso, né, muitas das vezes, aí o departamento, lá, a comissão, fala, pô, mas tem muita gente reclamando desse fulano aqui. Então, esse tipo de atitude, você conversando lá, mas não aconteceu nada e tal, fala, mas eu também fiz essa denúncia.
se tiver como provar que várias pessoas reclamaram do mesmo fato, pode ser que sim. É porque a justiça, você já deve ter ouvido, a presunção da inocência é que prevalece, né? No caso quem tem que provar é quem alega. Então, você está alegando um fato grave, porque o assédio é um fato grave, e eu espero que um dia ele se transforme em crime no Brasil também, você tem que provar, e a prova tem que ser robusta, tem que ser uma prova contundente. Tá? Infelizmente, os tribunais não têm dado uma indenização condizente com muitas das agressões que os trabalhadores têm sofrido. Mas, de qualquer forma, é um alívio que o trabalhador, mesmo que seja pouca coisa, mas ele está se sentindo ali recompensado pelo que ele passou, né? Mesmo que seja R$ 1.000, R$ 2.000 que o assediador está tendo que pagar, ou a empresa, porque não tomou as medidas cabíveis. Pelo que a gente tem visto nas empresas públicas e órgãos públicos em geral, normalmente esse comitê ele procura juntar as duas pessoas para tentar resolver esse problema. Né? Pelo menos eu não sei se é o mesmo caso aqui da empresa de vocês, para tentar resolver. Se a situação continuar, é tentar fazer essa prova. Se não conseguir, aí fica complicado você obter uma vitória no judiciário. Tá ok? Valdemir Cerrados. Boa tarde, pessoal. Valdemir Rodrigues, de novo. Despedir de vocês, pessoal. A primeira pergunta é sobre esse prazo. Quero saber se a situação foi colocada o seguinte. Eu tentei sair de um setor, mais ou menos em 2008. E aí, a chefia reuniu, me chamaram, literalmente me colocaram no colo, leitor de chefia. Aí falaram assim, Valdemir, ou você fica no seu setor, ou eu te coloco à disposição do DGP, Departamento de Pessoal. E aí, para algumas pessoas, fala que basta uma letra, né, para identificar a situação. Isso foi por volta de 2008. Tá. Aí, quero saber se essa situação me ajude em alguma questão que tenha acontecido mais recentemente. Posso te responder já? Você tem mais... Tá, 3 minutos, eu quero tentar me virar em 2 minutos aqui. Tá ok. A outra questão seria uma advertência, afirmando, o senhor está sendo advertido pela segunda vez com a orientação da próxima recomendação ser por escrita, recomendando a sua demissão. E nessa situação, essa pessoa pediu para chamar o sindicato e falou, o que eu te afirmo aqui no momento, você pode ligar para o sindicato nesse momento, trazer o sindicato aqui, e você não pensa que eu vou rebaixar, porque é um sindicato e que eu não vou afirmar isso. E, recentemente, tivemos alguns embates, algumas discussões com o vice-presidente do sindicato atual, Embrapa Cerrados, onde eu simplesmente ia olhar a hora, conferir o horário, a pessoa suspeitou que eu estava gravando, aí falou, olha, já que é assim, já que está sendo gravado, então vamos falar por aqui, não vou falar mais nada. Seria uma possibilidade de um acordo com a situação, que talvez não vou colocar aqui no momento, né, mas a situação é bem grave e que está chegando a uma situação bem complicada. A pergunta é, numa próxima reunião, que vai ter bem breve, né, que eu vou envolver algumas pessoas, eu poderia gravar, eu poderei, como é que se fala? Talvez provocar aquelas situações, pedir essa pessoa para repetir e reafirmar? Tá. Valdemir, né? A primeira pergunta sua foi 2008. Como eu disse aqui, você tem 5 anos a partir do fato, tá ok? Porque você continua trabalhando na empresa. Então, você teria até 2013. Nós já estamos em 2018. Então, esse fato já está, um termo jurídico que a gente chama, já está prescrito, tá? Você não tem mais o direito de reclamar sobre esse fato. Com relação à advertência, é uma questão técnica, né? Teria que entrar no mérito da questão, que eu já vi que não é o caso aqui, para saber qual é o tipo de advertência, qual é a falta que eles estão
te acusando de cometer. Porque existe na CLT o artigo 482 da CLT, que ele elenca lá os motivos para a justa causa. Existem as faltas que a gente considera leves, médias e gravíssimas, né? E para você, pelas faltas leves, por exemplo, considerada uma falta leve é a desídia. O que é a desídia? O mais comum da desídia é chegar atrasado, sair mais cedo, faltar ao serviço injustificadamente. Então, um exemplo, o trabalhador, você tem que chegar todo dia 8 horas, você chega 8h30, sem justificar, o seu chefe te dá uma advertência porque você chegou atrasado nesse dia. Você, no outro dia, chega atrasado novamente. Ele te dá uma outra advertência por esse fato. Tá? Ou ele já pode te dar uma suspensão direta, porque o que a jurisprudência, no caso, não é nem a lei, exige, é uma gradação da pena. Então, a pena mais leve é a advertência. A pena mediana é a suspensão, obviamente com perda da remuneração do período da suspensão. E a última é a demissão por justa causa. Tá ok? Então, muita gente pensa, eu não recebi 3 advertências e já fui demitido. Tá? Depende da falta que você cometeu. Por exemplo, se você for acusado de apropriação indébita de bens da empresa, isso é uma falta gravíssima, você já vai ser mandado embora direto. Tá? Então, no seu caso específico, o fato dele estar te dando uma advertência, você não é obrigado a aceitar a advertência. Tá? Não, sim, mas estou falando assim, você não é obrigado a assinar. Ele tem que dizer qual o motivo da advertência. Tá, tudo bem, mas estou falando assim, ele tem que dizer por que você está sendo advertido. Ele não pode dizer, você está advertido, mas por quê? Ele tem que dizer, está sendo advertido porque saiu mais cedo do horário de trabalho. Entendeu? Só estou te dando esse exemplo, que é uma coisa mais leve. A outra, como eu disse para você, a empresa tem setores que você pode procurar para ir contra esse tipo de atitude da empresa. O próximo passo dele seria uma suspensão. E, assim, tem que ser pelo mesmo fato, tá, Valdemir? São fatos reiterados. Se você cometer um outro fato, então, aquele fato que você cometeu, que sofreu uma advertência, por exemplo, você chegou atrasado no dia e recebeu uma advertência. No outro dia, você saiu no tapa com um colega. Isso são fatos distintos. Tá? Então, esse fato de você ter agredido um colega, isso é passível de você ser demitido direto. Você vai falar, mas eu nem fui advertido. Depende da gravidade. Se a empresa te entende que tem que te dar uma advertência, você não concorda com a advertência, você tem os mecanismos para você ir contra essa advertência, que é uma punição. Tá? Não deixa de ser uma punição para o trabalhador. E a outra pergunta que você me falou é que se você pode gravar, você pode gravar. Desde que a pessoa saiba, nesse caso que você me contou, eu vou gravar a nossa conversa aqui. Bota o celular na mesa ou o gravador. Normalmente, a pessoa do outro lado não vai falar nada que a comprometa. A prática que a gente tem visto é essa. Então, se você está se sentindo ameaçado, está se sentindo assediado, como é o caso que você me disse, e você queira gravar, você pode gravar de uma forma que ele saiba ou ter testemunhas desse fato. Participe de uma reunião com ele, com outra pessoa. Entendeu? Eu acho que era esse questionamento, correto? É porque foram 3 perguntas, a última... É isso mesmo? Está respondido? Se não tiver, continuo aqui para te informar. Frederico Pantanal. Boa tarde. O senhor falou que quando a pessoa sabe do fato do assédio, ela descobre disso, ela tem que, em primeiro lugar, procurar o sindicato, depois a ouvidoria, aí procurar o RH e procurar a delegacia do trabalho. Só que foi dito aqui já que a primeira coisa a se fazer é registrar um boletim de ocorrência. Se tem que fazer isso ou não. Outra pergunta é em relação ao ambiente do trabalho. Que o senhor falou que o assédio só pode ser configurado no ambiente e no horário de trabalho. E se, por exemplo, confraternizações de finais de ano, eventos externos da empresa, se, por exemplo, esse urso do cabelo duro, né, for chamado pelo chefe no horário do expediente, se tem uma festa da empresa, se ele for chamado, se isso também configura o assédio.
Outra questão em relação complementando o que a companheira falou ali, que ela mandou para o Conselho de Ética, né? E isso daí não foi respondido inúmeras vezes, se isso não fere o princípio de transparência do serviço público. E mais uma outra pergunta em relação à situação de assédio entre professor e aluno menor de idade. Como que isso se configura perante as leis? Tá, desculpa seu nome? Frederico. Frederico, naquela primeira fala, para você fazer um boletim de ocorrência, tem que ter tido um crime, tá ok? O crime, nesse caso de assédio, aqui é se teve uma agressão física, alguma coisa nesse nível, ou o próprio assédio sexual, porque o assédio sexual ele é tipificado como crime. Tá? E assim, como eu falei, não tem uma regra para você seguir, você pode entrar direto na justiça se você sentir. Está ofendido, eu não tem assim, eu vou ter que ir procurar a delegacia do trabalho, o Ministério Público do Trabalho. Eu só dei aqui várias opções para a pessoa seguir, não que você seja obrigado a seguir. Você pode simplesmente procurar um advogado e entrar com ação judicial pedindo uma indenização por dano moral pelo assédio sofrido. Tá? Eu vou bater sempre nessa tecla, porque as pessoas confundem muito o assédio da humilhação. O assédio tem que ser repetida e sistematicamente a ofensa. Tá? Não precisa ser a mesma ofensa, mas as ofensas, né, ao trabalhador. A gente considera como uma conduta abusiva. Tá? Então, volto a repetir. Você não é obrigado a seguir, eu vou primeiro ali, como no caso da demissão que eu acabei de falar, que a empresa tem que seguir aquela regrinha de primeiro advertência nas penalidades leves, tá? Como, por exemplo, a falta reiterada ao trabalho. Advertência, suspensão e demissão. No caso do assédio, você pode ajuizar a ação, não tem que seguir essas regras, não. Essas regras, elas são ditas, né, na doutrina, nos livros que a gente lê, apenas para tentar melhorar o ambiente de trabalho. Porque, muitas vezes, o patrão não sabe que o trabalhador está sendo assediado. Né? E você comunicando isso e documentando, como a colega falou ali, você já passou essa comunicação para o empregador. Tá? Vou te dar um exemplo aqui, para ilustrar o caso que você me disse, de uma cliente minha recente, que ela trabalhava numa determinada loja, tinha um depósito pequeno que cabia uma pessoa. Sempre que ela entrava, o chefe entrava junto com ela e ficava assediando sexualmente. Uma vez, duas vezes, ele brincando e tal, e ela chegou um dia em casa chorando e não quis contar para o marido o que estava acontecendo, com medo da reação do marido. E ela foi, no dia seguinte, comunicou para o dono da empresa. O dono da empresa obrigou ela a pedir demissão do emprego, senão ia demiti-la por justa causa, porque ela estava mentindo. Né? E ela não tinha testemunha, porque ela entrava só com o cara, com essa pessoa. Uma outra colega dela, que trabalhava em horário distinto dela, também acontecia a mesma coisa. E ela suportou mais tempo do que dessa minha cliente. E ela procurou o dono da empresa, que forçou a pedir demissão também. A minha cliente entrou na justiça e essa pessoa foi testemunha dela. Então, a justiça condenou a empresa exatamente porque a empresa soube do fato e não tomou nenhuma providência, agravando com a forçação de pedir a assediada para se demitir. Quer dizer, o assédio é crime, né? A empresa, sabendo desse crime, compactuou com esse crime ao manter o assediador no local de trabalho e forçar a trabalhadora a se demitir. Ela não precisou procurar Ministério Público, DRT e tal. Tá? Normalmente você procura isso para... o Ministério Público ele é bastante atuante nessa área de assédio moral, porque é uma coisa muito comum hoje em dia, hoje em dia não, né? Sempre teve o assédio moral. As pessoas é que não sabiam o que era o assédio moral e as pessoas não tomavam as providências para evitar o assédio. Aquela questão que você me falou do professor para o aluno, ali já é uma questão pessoal.
não é de trabalho, porque o aluno não ele não é trabalhador como o professor. Tá? Pode acontecer do diretor com o professor. Pode acontecer o assédio no ambiente de trabalho. Do professor com o aluno, aí tem que examinar caso a caso, e aí tem que ver a questão especificamente. Tá, ok? A gente está tratando aqui do assédio no ambiente de trabalho, assédio moral. Tá? Embora você tenha feito a analogia de que o professor está trabalhando, né, com o aluno, mas isso não é o caso típico do que a gente está tratando aqui, que seria entre superior, colegas, ou do subordinado com o superior hierárquico. Ali, no caso, é um professor e um aluno. Ok? Está respondido? Não. Para caracterizar o assédio, tem que estar no ambiente de trabalho, no local de trabalho. Isso é uma situação clara. Tá? Nesse meu cliente ali do urso do cabelo duro, isso acontecia no... A pessoa, quando foi na justiça, o chefe dele, ele falou, mas eu ficava brincando com ele. Por isso que é muito subjetivo, né? Pessoa, muito você brincar com esse tipo de coisa, com as pessoas, é muito subjetivo, porque às vezes você acha que está brincando, mas está ofendendo a pessoa. Né? Cada um tem... Então, vamos lá com as brincadeiras, né? Não é aquela questão de frescura, como costumam dizer, é um excesso. Não. A pessoa se sentiu bastante ofendida com relação a isso. Agora, fora do ambiente de trabalho, no ambiente social, aí é outra coisa. Não é assédio moral no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, como eu disse, tem que estar no horário de trabalho e à disposição do patrão. Hoje, com o teletrabalho, né, que foi regulamentado pela famosa reforma, entre aspas, trabalhista, pode surgir uma outra forma de assédio moral no trabalho que não esteja no local de trabalho. Aí vamos ver as coisas, como é que vão acontecer aí doravante. Ok? O último, viu, doutor? O Felipe, do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Bom, não é uma pergunta especificamente sobre assédio, mas tem acontecido, pelo menos na nossa unidade, mas a gente sabe que em outras também, que a Embrapa adotou uma prática de não investigar as situações que lhes são denunciadas. Então, ela tem adotado um procedimento, pelo menos na nossa unidade, da seguinte forma: alguém faz uma reclamação de determinado empregado, ela faz uma famosa audiência por escrito, notifica o empregado por escrito, dá um prazo de 8 dias para ele se defender. A empresa, dependendo da cara da pessoa, aceita ou não a defesa, não abre um processo de sindicância e aplica uma determinada punição, uma advertência, uma suspensão, enfim. Essa audiência por escrito, a gente sabe que, dentro do serviço público, deveria abrir um processo administrativo. Essa audiência por escrito, ela serve como um processo administrativo? Isso é uma ampla defesa para o trabalhador? Ou é uma forma que a empresa encontrou de tentar burlar isso? Dizer que sim, fez um processo administrativo e, na verdade, ouviu da forma que ela quis, leu o que ela quis ler e acaba aplicando a punição sem abrir uma comissão investigativa. Felipe, nesse caso específico, eu só queria entender como é que essa audiência por escrito. Só podia me na prática, como é que isso funciona? Tal dia cometeu tal fato, que pode ser punido. Mas ouviu alguém? Porque a gente... Não, é um relato. Tá, um relato. É porque só porque eu sou... Notifica quem está sendo acusado. Tá, só para entender, porque eu estou partindo do princípio no direito que a audiência é quando tem, pelo próprio nome, né? Ele vai notificar... Me dá um exemplo prático aí, só para... Viu uma parte, o fulano lá foi acusado da apropriação indébita, por exemplo, levou um bem de empresa embora lá, alguma coisa assim. Aí alguém denunciou isso. Aí a chefia notifica que tal dia fulano de tal incorreu em tal situação, já dizendo qual a situação que ele incorreu, sem ter investigado, mas incorreu em tal situação.
eu gostaria que o senhor se pronunciasse no prazo de 8 dias, sendo que o ato é considerado grave, podendo ser punido, inclusive, com demissão e tal, já diz até o que... Mas, assim, ela não ouviu ninguém, ela recebeu uma denúncia e já disse para a pessoa, você cometeu o ato tal dia e o cara tem 8 dias para dizer se cometeu ou não. E, a partir disso, dificilmente ouve as partes depois, só lê o documento e aplica a punição. É uma falha, porque tem o princípio da ampla defesa, né? Todos, como eu disse aqui antes, todos são inocentes até prova em contrário. Respondendo especificamente a esse caso, vamos dizer esse caso aqui da apropriação indébita. Se houve a acusação de apropriação indébita, eu não sei qual é o procedimento, né? Porque cada empresa tem um procedimento a adotar. Mas, normalmente, a pessoa faz a denúncia, vamos trazer isso para o campo da justiça, né? A pessoa que acusou, ela tem que estar as provas, esse bem não está aqui, né? Tem um patrimônio, tem todo um inventário a ser feito para saber se realmente aquele bem desapareceu. Já vi casos no serviço público de a pessoa ser acusada de apropriação indébita de um bem que saiu de um lugar e foi para o outro. Então, a pessoa, quando chegou para fazer o inventário, um exemplo, esse computador não estava aqui, porque a pessoa pegou o laptop e levou para outra mesa. Quando ele voltou, na outra mesa, o laptop estava de volta aqui. Então, está faltando esse laptop. Falou, não, o laptop está aqui. Ninguém pegou. Entendeu? Só esse exemplo. Mas ela tem que te dar ao acusado o direito à ampla defesa. Essa simples defesa por escrito serve como... Não, a denúncia... Não, 8 dias para você também... Para você vai se defender. Você vai dizer, eu não fiz isso, pronto, acabou. Você não tem que provar que fez, que não fez, né? A prova ela não é negativa. Quem acusou é que tem que provar que você fez. Você não pode te punir sem ter certeza que você praticou aquele ato. Se ela fez isso, é um ato abusivo, né? Passivo, inclusive, de indenização. Entendeu? Se a empresa te intimou para você, está tendo uma acusação contra você aqui de tal ato. Vou te dar um exemplo, mas você ofendeu, vamos botar para o lado aqui do assédio moral. O fulano de tal está dizendo que você está assediando a pessoa. Aí vai te ouvir. Você fala, não fiz nada disso, não aconteceu nada disso, a pessoa está inventando, tal. A empresa pode ouvir determinadas... Falar, olha, ele está falando, ouve a parte contrária, que a gente chama de réplica, né? Está muito em voga hoje nos debates da política aí. Aí dá a réplica, olha, ele está falando que não fez nada. Você tem alguma prova? A pessoa tem prova, está aqui a gravação, ou então ela já apresentou antes a gravação e você já teve acesso. Não, eu tenho testemunha. Vamos ouvir as testemunhas. Um exemplo. Tá? Agora, se não tiver, vai ficar por a palavra dela contra a sua. Teve situações dessas que as pessoas até apresentaram testemunha e a chefia não chamou para ouvir isso, ficou advertência. Mas é o processo administrativo estava cumprido porque deu direito. Isso é para mim, no meu entendimento, você me perdoa, mas é um ato nulo. Essa punição aí é nula, porque se você tem como provar, a pessoa vai provar que não houve o fato, ou aliás, quem tem que provar é uma prova objetiva, não é defensiva, né? Você não tem que provar que é inocente, a pessoa que tem que provar que você é culpado. Então, essa prova tem que ser bem feita, inclusive. Então, se não houve essa prova, recomendo a pessoa que sofreu essa punição a procurar o judiciário para reverter essa situação e ainda pedir uma indenização por dano moral. Ok? Está respondido? Tá, se tiver mais alguma pergunta, não tem problema. O Valdemir queria fazer uma pergunta para o senhor. A última. Boa tarde. 30 segundos, viu, pessoal? Menos que isso, pode cronometrar aí. Em relação aos afastamentos, atestados, relatórios médicos e relatório psiquiátrico, serve para comprovar o assédio moral? Depende. Se você está tendo tratamento psicológico, não serve. Porque você pode estar sofrendo um assédio fora de lá. Tá? O pessoal do fundo aí, por gentileza, colabora com a gente aqui, tá? Não é o simples fato de você estar tendo um tratamento psicológico que vai ser a prova disso. Se você conseguir provar, seu psiquiatra, que ele fazer um relatório dizendo que o seu problema psiquiátrico está relacionado ao trabalho, aí sim. Agora tem que ver, não sei se prova o assédio, mas que prova que o seu trabalho está insalubre para você. Que ele não está saudável, que ele está te deixando doente. Você que eu estou falando
Sim, geral, mas o caso, por exemplo, já foi confirmado isso, pediu uma readaptação funcional e mais algumas coisas. Inclusive, no momento, né, eu estou... Bom, teve uma orientação de uma pessoa que falou, olha, eu não consegui evitar a sua demissão. Aí falou, nem o Temer vai reverter a sua demissão. Aí, em seguida, essa pessoa falou, olha, somente você pode reverter a sua demissão com trabalho, com mudança. Aí eu estou segurando aí, né, acho que talvez aguente até 2 de janeiro, pelo menos. Nesse caso específico, era bom você já está aqui no Simpaf pedir um apoio, porque se o laudo médico está dizendo que você tem que ser readaptado, você tem que ser readaptado. A readaptação, ela nada mais é do que você não está inabilitado para o trabalho, ou seja, você pode trabalhar, mas não naquelas funções que você desempenhava antes. Entendeu? Mudar de setor, entendeu? Tem que cumprir essa regra. Se você tem um laudo médico, você já entrou em licença médica, benefício previdenciário, por exemplo, e lá no benefício previdenciário ele mandou você ser readaptado? Voltar ao trabalho com readaptação ou voltar ao trabalho normal? Se ele não falou para você ser readaptado, porque a readaptação é você mudar. Isso acontece, o colega ali, o Felipe, perguntou, acontece muito com o professor, viu? O professor não consegue mais entrar em sala de aula, ele não está impossibilitado de trabalhar, mas ele não consegue mais dar aula por essa questão do estresse, dessa condição, então ele vai para outro lugar. Ele está habilitado para trabalhar, né? Ele tem condições de trabalhar, mas não mais naquela função. Aquela função é perniciosa, ela faz mal para ele, no bom português, né? Ele pode, inclusive, sofrer um agravamento da doença e até a invalidez permanente para o trabalho, né? Então, tem que ver o caso específico aí. Eu acho que a empresa tem bom departamento médico, acredito eu, para te orientar e você procurar lá. Ok? Doutor Marconi, nós agradecemos muito a sua presença. A gente sabe da sua agenda apertada, mas teve a gentileza de vir aqui esclarecer esses pontos para nós. É um assunto bastante interessante, né, e problemático ao mesmo tempo. A gente vai procurar, a colega já até disponibilizou a cartilha ali, a gente vai fazer a impressão dela e distribuir novamente nas sessões para orientar o pessoal, tá? Isso, essa mesmo, tá? Do assédio. Então, nosso muito obrigado, pode fazer as suas considerações finais. Agradeço ao convite por ter participado aqui com vocês, uma troca de ideias. É um assunto que pode render horas a gente ficar aqui, porque o direito do trabalho é minha paixão como advogado. Eu falo com o maior prazer sobre as relações de patrão-empregado aqui. A gente podia ficar aqui o dia inteiro comentando fatos específicos. Infelizmente, não vai dar tempo para isso. Mais uma vez, agradeço ao Simpaf a oportunidade de falar para vocês aqui. Meu nome só uma breve apresentação aqui, meu nome é Marconi Guimarães Vieira, sou advogado trabalhista há 28 anos, né, um pouquinho de tempo só, e acredito que ainda vou ficar pelo menos mais 5 anos, quando essa reforma começar a dar os seus efeitos legais. Sou conselheiro da Ordem dos Advogados Brasil, que foi quem me indicou para participar aqui desse evento de vocês. Fico à disposição de vocês, em outro momento que quiser a minha participação e, obviamente, eu puder, com o maior prazer, virei para tirar as dúvidas de vocês, que eu já vi que são várias. Tá ok? Agradeço mais uma vez, uma boa tarde. Desculpe, porque tenho um compromisso às 16 horas e não posso estender muito mais aqui nosso bate-papo aqui. Ok? Muito obrigado a vocês.
Bom, pessoal, vamos dar prosseguimento. Nós já temos aqui o Plínio, da FENAI, e o Plínio vai trazer para nós, também o doutor Luiz Fernando já se encontra aqui, de modos que a gente vai adiantar a pauta, depois a gente vai tirar o famoso retrato do evento, e aí a galera está liberada para conhecer as belezas de Brasília. Primeiro, Plínio Pavão, por favor, assessor da FENAI, ele vem falar sobre a nossa luta das resoluções 22 e 23 da CGPAR. Foi criado um grupo do qual o Simpaf faz parte, foi introduzido pelo Nelson da Codevasf, né? Porque o nosso plano, a Casa Embrapa, ele já praticamente que atende todas as resoluções. Sabe? São pequenos detalhes que a gente precisa fazer, mas não é por isso que a gente vai deixar de engrossar a luta, né? Nós somos o Simpaf, e o Simpaf engloba a Codevasf, e a Codevasf a gente vai estar nessa luta aí. Ele vai trazer para a gente o que eles têm feito de ações, né? E numa delas, nós nos conhecemos aqui nessa mesma sala, a gente foi convidado, a gente teve o primeiro contato aqui. Depois nós fomos na audiência pública no Congresso com o PAIN. Depois tivemos duas manifestações em frente ao planejamento, né? E vocês continuaram com umas ações. Tem até depois você vai trazer a notícia para nós de um pleito positivo, né? Da questão do Banco do Brasil. E aí você explica para nós. Então, basicamente, Plínio, é isso, você dizer do trabalho desse grupo que vocês estão fazendo aí, e o que vocês já conseguiram, e o que a gente vai encontrar mais pela frente aí, tá? Então, seja bem-vindo, por favor, fique à vontade. Pode. Bom, eu queria, em primeiro lugar, aqui cumprimentar todas as companheiras e companheiros aqui, né? Pessoal, aqui nós temos o pessoal da Embrapa e da Codevasf, não é isso? Isso. E aí, mais uma vez, agradecer aí ao Simpaf, em nome do companheiro Nilson, né, pelo convite, né? E também, antes de entrar na exposição, eu gostaria só de me apresentar rapidamente, né, para vocês terem uma noção melhor a respeito de qual ponto de vista que eu falo, né? Eu sou bancário, aposentado, eu fui funcionário da Caixa Econômica Federal durante 35 anos e me aposentei há alguns anos, né? E meus últimos anos de